Não era minha ideia voltar para a tribuna hoje, mas foi um convite velado do PT ao atacar, de novo, o nosso presidente Bolsonaro. Já virou hábito, né? Parece que não tem outro hobby a não ser atacar o presidente Bolsonaro. Vamos falar sobre o militar das Forças Armadas Brasileiras envolvido com 39 quilos de cocaína transportados em um avião oficial. Bom, o referido militar já trabalhou com 3 presidentes e já fez pelo menos 30 viagens no Brasil e no exterior desde 2011. Então ele passou pelo governo Dilma e continua, agora espero que ele seja demitido finalmente. Mas ele já acompanhou outros presidentes. Tudo bem nós questionarmos essa questão, realmente é muito grave que qualquer tipo de droga seja transportada dentro de um avião oficial. Mas o que impressiona é a ousadia de que esse questionamento parta justamente de quem? De um deputado petista. Por que que isso é impressionante? Porque o PT, Partido dos Trabalhadores, é amigo das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, maior produtor e distribuidor de cocaína da Colômbia, metido com a narcoguerrilha. Aí não é, tá falando bobagem. Na tela, a lista de participantes do 9º encontro do Foro de São Paulo. E aí você vê, vamos lá, quem são os participantes brasileiros? Partido dos Trabalhadores, Partido Socialista Brasileiro e Partido Comunista, como é de se esperar, né? Só pode ser. Quem são os participantes colombianos? Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, os traficantes de cocaína da Colômbia. O PT e as Farc têm uma amizade de longa data. Como é que a gente sabe disso? Olha que lindo. Quando o ex-presidente atual presidiário, Lula, foi encarcerado, a Farc, ou seja, os narcotraficantes colombianos, eles se solidarizaram. É muito triste realmente que o Lula tenha sido preso. Então a Farc emitiu uma nota que aí em espanhol diz o seguinte: o Partido das Forças Armadas Revolucionárias expressa sua solidariedade ao companheiro brasileiro Lula. Olha só, a Farc é companheira do Lula, que coisa linda. E esse sentimento, ele é recíproco, não é só a Farc que gosta do Lula, o Lula também gosta das Farc. Por exemplo, nós vemos aqui em 2009, matéria do Estadão, o nosso presidiário favorito, presidente Lula, sugeriu às Forças Armadas Revolucionárias traficantes colombianas que fundassem um partido para concorrer às eleições. E olha o que o presidente Lula disse: se um continente como o nosso, um índio e um metalúrgico podem chegar à presidência, por que alguém das Farc disputando a eleição não pode? Por que não pode, será, presidente Lula? Será que é porque os caras são traficantes, engenheiros da desordem e do caos? Será que é por isso? Que motivo seria? Por favor. Obrigado pela parte. Muito bom você ter tocado no Foro de São Paulo. Isso aí por muito tempo foi tratado como teoria da conspiração, algo que foi concedido e feito, criado pelo Lula e por Fidel Castro nos anos 90. E por si só ela é inconstitucional, porque fere o artigo 1º da Constituição, que garante a soberania nacional. E quando você toma atitudes dentro do seu país, baseado em reuniões e temas destinados dentro de um Foro de São Paulo, algo internacional, isso já é inconstitucional, isso deveria ter sido impeachmentado já desde o início. Então o Foro de São Paulo é uma reunião comunista que queria dominar a América Latina, isso eles falaram claramente. Então parabéns de novo por ter tocado nesse assunto muito importante. Obrigada, Gessé. Continuando, ainda respondendo ao presidente Lula, muito excelente a contribuição. O PT trouxe para dentro do nosso país, através da organização do Foro de São Paulo, uma aliança internacional, coisa que, obviamente, não pode, um partido político não pode servir a interesses internacionais, deveria ser óbvio, eu não sei porque que as coisas não são óbvias aos petistas. E por que esse problema é tão grave? A média de brasileiros que consomem cocaína todo ano, pesquisa feita durante o governo petista, era de 3 milhões. Então a gente tem 3 milhões de brasileiros consumindo cocaína por ano durante o governo petista. Além disso, outro dado importante, durante os últimos 10 anos de governo petista, dobrou o contingente, o tráfico de cocaína dentro desse país. Será que tem alguma coisa a ver com a super amizade entre o presidente Lula do PT e as Farc que traficam e vendem e refinam
cocaína, o Brasil hoje é o segundo maior mercado de cocaína no mundo. 20% de todo o consumo mundial de cocaína se dá no nosso país. Isso é um problema, é uma epidemia que deveria ser combatida e jamais apoiada por um presidente que se alia a qualquer elemento do tráfico. Quem são os maiores abastecedores de cocaína do nosso país? Bolívia, Peru e, como poderíamos imaginar, Colômbia. De cada 10 usuários de cocaína no nosso país, um teve acesso à cocaína através dos colombianos. Só para vocês terem uma ideia do perigo das Farc, das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, existe um livro chamado Não Há Silêncio que Não Termine. Conta a história da Ingrid, candidata à presidência da Colômbia, que foi sequestrada, aprisionada por 7 anos pelas Farc. Aqui no livro ela conta sua viagem de campanha, sobre como a equipe de pesquisa foi presa sob o comando da Farc, como essa brutal organização de guerrilha colombiana, ao longo de 7 anos, praticou uma vigilância feroz no interior da selva, que essa candidata foi acorrentada, humilhada, sofreu problemas de saúde, todo o relato do que esta candidata sofreu na mão das Farc está aqui no livro da Ingrid. Então, o presidente Lula, do PT, nos pergunta por que a Farc não pode virar um partido. Por que não? Porque a Farc é um bando de terrorista, um bando de traficantes. Precisa responder uma pergunta dessa? Então, eu quero deixar mais uma vez claro que o governo Bolsonaro não tem nada a ver com o militar desonesto, sacana, que trafica cocaína dentro de um avião oficial, e quem tem a ver com o tráfico de drogas nesse país é o Partido dos Trabalhadores. Ana, mais uma vez eu venho aqui, né, primeiro elogiar tuas palavras, né, em segundo lugar, dizer que pela primeira vez na minha vida estou batendo em bêbado, quando eu fiz o meu projeto de lei, né, para retirar o nome do Luiz Inácio Lula da Silva, o vulgo companheiro Lula, né, da lista das pessoas que... uma lista tão nobre de pessoas que fazem parte dos cidadãos catarinenses ali, né? Então, parabenizar a tua fala. Mais tarde vou até a tribuna falar sobre isso novamente, numa próxima oportunidade, né, sobre esse projeto. Mas é justamente para fazer isso, né? Não se combate só a corrupção, se combate a cultura dela também, né? Então, essa é uma mácula que a gente tem na história do nosso Estado. E, mais uma vez, parabenizar ali. E, realmente, as Farc não é partido político, não. As Farc é um grupo criminoso voltado exclusivamente para o tráfico de drogas. Parabéns. Obrigada, Lima.